Olá, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira e eu confesso que eu estou menos culpada e mais presente. Sabe por quê? Esse fim de semana eu dei uma pausa em tudo. Eu não gravei, não editei, não planejei conteúdo. Eu fiquei com a minha irmã que veio me visitar, ficar aqui com a gente na nossa família. Eu fui pra academia, joguei tênis, joguei beach tênis, ouvi música, podcast, fiz coisas que eu percebi que me enche de energia e que acalma a minha mente. E hoje eu voltei, sem aquelas ansiedades de que eu perdi tempo, sem aquela voz na cabeça, sabe, que fala que eu tinha que ter feito mais. E eu quero te contar como que eu faço isso, né? Porque eu sei que muitas mulheres parar é uma das coisas mais difíceis, né? Que existe. E voltar depois que você dá uma pausa, parece que você tá matando um leão mesmo. E então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar com vocês sobre essas três coisas. O porquê que a culpa de descansar, né, é tão comum, de onde ela vem, a diferença entre pausa intencional e a procrastinação, e como voltar depois de uma pausa sem ansiedade e sem aquela sensação de que você precisa compensar tudo. Bom, então o primeiro ponto aqui é a gente conversar sobre a culpa de parar, né? Então, eu vou validar uma coisa aqui que faz sentido pra mim, que essa culpa que a gente sente quando a gente desacelera, ela não vem do nada. Então, nós fomos criados numa cultura que nos leva para esse caminho, né, de produtividade, que às vezes até romantiza mesmo o cansaço e que trata o nosso descanso como uma recompensa. Então é algo que você só vai merecer se depois que você fizer tudo. E isso vai sendo criada uma crença ali na gente tão silenciosa, tão despercebida, que passa, que entra na gente, sabe? De uma forma muito assim, automática. E quando você tira um final de semana para você, ou um dia, ou uma tarde, tem uma voz ali que diz que você tinha que fazer uma coisa útil. E aí que eu quero te perguntar, útil para quem? E útil segundo qual critério? Quais os critérios é útil? Porque passar um tempo de qualidade com a sua família, praticando um exercício físico, cuidando até da sua casa, é um momento que o teu corpo descansa. É o momento da sua mente descansar e isso tá te fazendo construir também. Então, só que é de um jeito que não aparece num relatório de produtividade, sabe? Assim, quando a gente quer muito que tenham tudo muito estatístico ali, todos os dados. Então, vamos refletir sobre isso, né? Sobre essa culpa que a gente sente de descansar. O outro ponto aqui é a pausa intencional e a procrastinação. Então, é diferente, são duas coisas que a gente confunde mesmo, justamente porque que gera uma ansiedade ali. A pausa intencional é quando você mesmo escolhe fazer essa pausa de consciência ali, tá? Então você sabe por que você tá parando, você que escolheu parar, você tem a intenção de retornar. Então ela, na verdade, ela é para você revigorar, se sentir restaurado. Agora a procrastinação não, você evita, você
Não é que não quer parar de verdade, mas você fica fugindo daquilo, vai deixando para depois, tal, e você não descansa de verdade. Na verdade, você fica com uma sensação de culpa daquilo que você não fez e do tempo que você perdeu, que você já poderia ter feito. Entende? Aí você fica remoendo aquilo na cabeça. Então, esse final de semana, o que eu fiz? Eu parei com intenção. Porque a diferença tá em como você escolhe fazer essa pausa. Então, eu queria estar mais presente, eu queria estar ali com a minha família. Eu tirei fotos, algumas fotos. A minha irmã tirou algumas fotos, então ficou ali salvo para que se eu quisesse postar depois, né? Então, aquilo estava fazendo sentido para mim, mas não como eu tenho que tirar foto, eu tenho que gravar para postar, tá? Então, essa clareza muda tudo. Quando você volta a fazer, essa clareza de que eu parei porque eu me permiti, vai fazer muita diferença, né? E o terceiro ponto é como a gente voltar sem essa ansiedade. Chega na segunda-feira, isso eu tô falando de mim, né? É dia de retornar. Eu já fui assim, eu tive aquela vontade gigantesca de compensar tudo. E eu já fui assim mesmo, de querer compensar, gravar mais vídeo, postar mais, achando que isso ia mudar alguma coisa, mas na verdade eu tava ficando mais cansada, mais esgotada. E eu fui entendendo que eu precisava mudar algumas coisas, né? Principalmente na hora de eu recomeçar. E eu vou comentar aqui com vocês o que eu fiz. Então, eu comecei devagar, tá? Primeiro ponto, eu começo devagar. Eu retorno devagar, passinho mesmo lento, trabalho de formiguinha, tá? Então, qualquer movimento pra mim, eu já vou entender que eu tô saindo do lugar, tá? O outro ponto é que eu não fico fazendo a lista de tudo que eu perdi, ou fico olhando lá pra trás, me sentindo culpada do que eu não fiz. Então, esse é um ponto que eu não faço mais isso comigo, já fiz muito, mas eu só me pergunto o que é mais importante hoje, agora, tá? Então, outro ponto, eu agradeço por ter descansado. Eu não fazia isso. Era algo assim, meio que passava batido, eu não entendia o quão profundo era essa pausa, esse descanso. Então, eu comecei a realmente a honrar, sabe? A falar, parabéns, você falou que ia descansar, e você se permitiu e você fez, tá? Então, esse recomeço faz parte mesmo de um ritmo que a gente vai se encontrando e não de ficar olhando de uma forma de fracassar, tá? E a intenção mesmo é que você saia desse vídeo com isso, com essa palavra que é tão importante, que fez muita diferença, que é permissão, tá? Mas a permissão mesmo de permitir, no verbo, tá? Então, você parar de se culpar e voltar sem peso, você fazer as escolhas das suas pausas, dos seus momentos de desacelerar, tá? Você se permitir fazer com que a permissão seja uma coisa no seu dia a dia, de uma escolha consciente tua, tá? Toda mulher que se conhece, ela sabe quando precisa descansar, ela sabe quando ela tá chegando na exaustão e também sabe quando é hora de voltar, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui que eu quero saber se você sente culpa quando você descansa ou também bate aquela ansiedade quando você volta e, enfim, não se programou para aquilo acontecer e se agora você vai se programar, tá bom? Até o próximo vídeo.